55. Nesta edição de hoje do Gente que Fala, nós recebemos aqui à minha esquerda o vereador paulistano Gilberto Nascimento Júnior, presidente municipal do PSC. Vereador, seja bem-vindo. Mauro, bom dia a todos os ouvintes do programa Gente Fala, aos debatedores aqui desse programa que tem prestado um excelente serviço, esclarecendo e trazendo muita novidade para a cidade de São Paulo. Seguindo aqui com a apresentação dos nossos convidados, você também vê aqui à minha esquerda, Dr. Wagner da Costa, advogado, especialista na área de direito civil, criminal e do consumidor. Seja bem-vindo, Dr. Wagner. Com muita honra, estou novamente aqui no programa. Quero cumprimentar todos aqui da mesa, como também nossos ouvintes e a todos aqui da equipe técnica também. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Wagner. Seguindo agora aqui para minha direita, Diego Navarro, administrador e empreendedor cultural. O Diego é criador da animação infantil Giramille. Seja bem-vindo mais uma vez ao Gente que Fala, Diego. Obrigado, Mauro. Obrigado pelo convite mais uma vez. Boa tarde para todos os ouvintes, telespectadores. Prazer estar aqui. Obrigado. E fechando a nossa bancada, Reinaldo Domingos, escritor, educador, terapeuta financeiro. Reinaldo, bem-vindo. Um prazer falar com você, Mauro, mais uma vez, e também a todos aqui presentes. E vocês são os seguidores aqui, Instagram, Facebook e nossos ouvintes, com muito carinho aqui, de Reinaldo Domingos. Obrigado pela presença de todos, em nome de toda a equipe do programa Gente que Fala. Vamos aqui ao nosso primeiro tema, minha gente. O Estado de São Paulo registra 1.412 obras atrasadas ou paralisadas, de acordo com um levantamento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, TCE. São anos com investimento de dezenas de milhões de reais e que continuam a gerar. Concentra o maior número de obras paradas ou atrasadas é a educação, com 315. Os dados incluem obras do Estado e de municípios, mas não incluem a Prefeitura da capital, porque aqui a fiscalização é feita pelo Tribunal de Contas do município. Esses dados são do TCE. Dr. Wagner da Costa, a gente consegue fazer uma conta, porque aqui são dezenas de milhões de reais que continuam a gerar gastos sem trazer benefício à população. Perfeito. Inclusive, aqui nós temos aqui um levantamento das obras do Estado, mas também seria bom que o Tribunal de Contas da União também fizesse um levantamento, porque tem inúmeras obras paradas que é da competência do governo federal. E realmente essas obras estavam às vezes quase prontas para serem entregues, foram abandonadas, a população invadiu, levaram portas, janelas e danificaram essas construções. Quer dizer, é um prejuízo enorme, né? Que realmente deveriam pelo menos montar uma guarda para que ninguém furtasse as coisas que tem lá, né? Janela, porta e danificasse ainda mais, né? Nós não temos isso. Agora, realmente, aqui em São Paulo, a gente enfrenta um problema dos prédios invadidos, prédios abandonados, que realmente nós tivemos aquele prédio da Polícia Federal, aonde foi invadido, depois teve aquele acidente, e realmente o que deixou um pouco foi que o prédio já estava sinalizado pelo bombeiro que iria acontecer aquilo. Quer dizer, embora um representante do Ministério Público estava e não fez nada para impedir aquilo lá, né? Era acho que o promotor, o Dr. Marcos Vinícius, que tomava conta. Quer dizer, então, realmente precisa uma atenção. Agora, São Paulo também precisa dar uma atenção para esses prédios invadidos, para que não aconteça isso. Agora, se falar de obras paralisadas, a gente tem aqui, São Paulo talvez não tenha assim, a Prefeitura de São Paulo parece que não abandona muito essas construções. Mas o Estado, a União, abandona muito mais ainda. É o que a gente... que esses dados não incluem a Prefeitura da capital, porque a fiscalização aqui é pelo TCM, né? Então, não, mas mesmo que fosse pelo TCM, a gente que anda pela cidade aqui, a gente vê que dificilmente se encontra um prédio da Prefeitura abandonado.
Tem, né? Tem, alguns tem. Mas não tem tanto como tem o Estado. E como tem a União também. Deixa me socorrer aqui do Reinaldo Domingos, que é educador financeiro, entende bastante de números. A gente consegue fazer uma conta para tentar entender o que é gasto de uma obra parada para a população, materiais que são levados e o gasto da deterioração, porque aquilo lá, na hora que for retomado, vai ter que haver um reinvestimento. E acima de tudo, nós estamos falando de dinheiro público, né? Nós estamos falando de dinheiro exatamente do povo. E quando a gente olha o dinheiro do povo, da arrecadação, dos tributos, né, dos impostos arrecadados, e vê a gestão paralisada, isso mostra uma ausência plena de planejamento, não só financeiro, mas planejamento mesmo estrutural das bases onde nascem esses projetos. E outra, muitos deles nascem para alguma coisa que nem se sabe o que vai ser utilizada, ou para no meio do caminho e se vira-se para outros tipos de atividades. Muitos deles, você vê em outros estados também, grandes problemas de ordem alocação de recursos, onde realmente não vai haver o benefício para a população. Pressupõe qualquer tipo de investimento público que nós tenhamos o resultado na ponta, que é para o consumidor final, que é para o povo, né? E esse é o grande problema. Então, os gastos, eles são alarmantes e, mais do que isso, é desviado esses valores, muitas vezes, para alguns lugares que são desconhecidos. Obras essas superfaturadas, obras essas de grandes valias, que você vê falando assim, eu faria essa obra com 1/3 desse valor. Por que nós temos tantos erros assim? É porque existe um superfaturamento, um super orçamento sendo de forma totalmente desestruturada. Isso é falta realmente de educação financeira na base, né? Vereador Gilberto Nascimento, qual é o olhar do legislador sobre esse tipo de problema, uma vez que é função do parlamento fiscalizar as ações do executivo? Claro, vamos considerar aqui, o senhor é vereador na cidade de São Paulo, a gente não está falando de dados referentes à cidade, né? Não, mas é bom também, concordo em partes com aí o Reinaldo, o que ele passou, que as obras acabam sendo caras, mas na minha visão ela é muito clara. A gente tem a forma ou os convênios, aí quando o doutor Wagner falou que tem muito mais obra do governo federal, depois do estadual, depois do municipal, porque a gente tem as formas e os convênios, e aí a distância fica longe mesmo para você cuidar isso, e aí o dinheiro vem do governo federal, vem para o estado, vem para o município. O município acaba efetuando, sim, né, na sua grande maioria, essas obras, mas o que vem do governo federal e do estadual, por ser uma estrutura muito maior, o dinheiro mais distante e a própria forma dos convênios, né, esse regramento, ela deixa um pouco a desejar. E aí, entrando no que o Reinaldo falou, na questão de valores, é claro que quando a gente olha, eu quando olho como privado, olho uma parede e falo, bom, na minha casa eu faria mais barato, obviamente. Mas a gente tem que entender que a gente tem um grande problema no Brasil, que é o nosso modelo de licitação, que traz muito risco e ainda uma demora muito grande para o empresário para o recebimento. E tudo isso gera um custo para ele, é onde sobe o valor dessas obras. Então é muito difícil quando a gente começa a tratar essas questões, porque o orçamento em si ele é previsão, né? Puramente previsão. Então espera, tanto é que nós, para fazer qualquer emenda, a gente tem que esperar passar janeiro e o meio de fevereiro. Agora que a gente está começando, eu vim inclusive de uma reunião para falar sobre a questão do turismo em São Paulo. Mas só que tem uma previsão, porque é em cima da arrecadação, da prática. A gente imagina uma coisa, coloca no papel e na hora da prática ela vem de uma maneira diferente. Né? O orçamento ele é assim, o regramento é assim. Então talvez o problema seja um pouco mais embaixo. Né? Eu mesmo já tive aqui como secretário de Estado e tive a infelicidade de, na minha saída, acabar deixando 2 milhões de reais, 1 milhão de reais para cada unidade de bom pratos, de novos bom pratos, mas aí mudou a questão da visão política. Quando a gente saiu, o encaminhamento estava pronto, eu deixei em caixa com a previsão já, e faltaria mais 1,5 milhão para cada um mais. Então 2,5 milhões o custo de um bom prato hoje para ser montado em qualquer unidade. Mas aí a visão do atual governador foi o seguinte: não vamos mais fazer bom prato, vamos mudar a nossa visão política e vamos usar esse dinheiro que estava reservado, planejado, projetado
para outra coisa. Então, também vai, você entende? É uma mistura de muita coisa. Então, é um problema da forma que a gente faz, contratual, o modelo nosso de licitação, que é sempre o menor preço, e aí o empresário que está sem trabalhar, não quer mandar o funcionário embora, porque sai muito caro, as leis trabalhistas vão pegar e vai pesar muito para ele. O que ele faz? Ele entra numa concorrência e mergulha o preço. E vai no limite. E depois vai tentando ajustar. E aí faz aquela pressão, olha, não consigo fazer isso, vou deixar parado, porque aí o gestor vem aqui e fala, poxa, não dá, mas aí eu vou ter números para mostrar para ele, e o cara vai se conscientizar que não dá para ter número. Então você entende? É um efeito cascata de vários erros que a gente tem na legislação. Tomara que a gente não venha a ter necessidade de fazer um hospital em 10 dias. Nossa. Não, a gente pode até, eu não duvido que a gente consiga fazer, mas vai custar bem mais caro. Eu só brinquei que você, Gilberto, porque a coisa é muito séria. A gente tapa buracos das ruas. Eu estava esses dias no hospital, que eu fui levar a minha esposa lá, e eu me lembro que eu falei com a doutora, falei assim, doutora, como é que está esse negócio de corona, né? Ela falou assim, olha, se cair no Brasil, nós estamos mortos, liquidados. Porque nós não temos a menor infraestrutura para construção de qualquer tipo de obra pública em pouco tempo. Deixa eu ouvir o Diego sobre esse tema das obras paradas. Diego, qual é o seu sentimento, você que lida com o público infantil, quando você vê esse dado aqui, que a área que concentra o maior número de obras paradas ou atrasadas é justamente a educação? É exatamente esse ponto que eu ia fazer. É um absurdo, é lamentável. A obra pública, o dinheiro público mal destinado com obra superfaturada. Mas quando a gente fala em escola, educação e saúde, tem que ser prioridade. É inadmissível. Uma obra, ela está atrasada, ela gera aquele custo financeiro extra, né? Aquele prejuízo extra. Mas quando a gente fala com criança que precisa da escola, esse prejuízo é muito maior. Eu entendo que o prejuízo muito maior financeiro é um déficit educacional. Para mim, isso é lamentável. E por falar em educação, minha gente, olha, a Câmara Municipal de São Paulo aprovou o projeto de lei número 98 de 2019, de autoria do vereador Gilberto Nascimento Júnior, que está aqui com a gente, e essa matéria autoriza o funcionamento dos centros de educação infantil e das creches conveniadas à rede municipal em horário noturno. A nova lei prevê o atendimento de crianças de 0 a 3 anos e 11 meses, cujos pais ou responsáveis trabalhem à noite, enfim. Vereador, como é que fica daqui para frente? Isso vai para a sanção do prefeito Bruno Covas, qual é a expectativa? Expectativa excelente. Ontem mesmo eu tive numa reunião com o prefeito, exatamente tratando desse tema e também de outros 2 temas relacionados à educação. Eu não sou profissional da educação, eu sou da Comissão de Educação e tenho aprendido, e claro, venho com o respaldo dos mais de 30 mil votos que tive na cidade para representar essas pessoas. Então, vem agora para a sanção do prefeito. Eu tenho falado com o secretário, Bruno Caetano, e toda a equipe da secretaria, porque a gente vai montar um sistema piloto nos próximos 60 dias, de 6 a 10 unidades espalhadas na cidade, para a gente começar a recolher essa demanda. Que existe a demanda? Tem. Mas por que não dava para recolher antes? Exatamente porque você não tinha essa possibilidade. Então não dá para também a secretaria gerar uma expectativa naquele pai, naquela mãe, para falar, olha, agora pela sua necessidade de trabalho ou de estudo, você não vai deixar ou seu filho sozinho, ou vai pagar para alguém que não tem capacidade emocional ou educacional para estar cuidando de alguém de uma criança só para ganhar um pouco a mais. Então agora, a partir desse momento, vem esse levantamento. A gente já estima cerca de 3 mil pais eu ia perguntar qual é a demanda. Que serão atendidos, né? Hoje a gente tem um déficit de pouco menos de 10 mil crianças na cidade, nessa faixa etária. Então a gente tem essa preocupação, né? Então, de estar atendendo dessa outra forma. Na verdade, não vai diminuir esses 3 mil, por exemplo, desses 10 mil. Porque muitos deles nem para creche vão. Né? Essa é a grande realidade. Porque o horário não encaixa. Ou, às vezes, a condição financeira não permite. Por exemplo, há casos, a pessoa trabalha numa loja, por exemplo, igual o shopping aqui, das 2 às 10, no horário da tarde. Ela não consegue ficar com o seu filho, porque o filho entra às 7 na creche e a partir das 4 já pode retirar a criança até às 5h30. Mas ela entra às 2, o que ela faz? O que muita gente faz? Ou paga alguém para ir buscar e deixa na sua casa, ou tem muitos casos que
paga uma perua, pega a criança, leva para casa de um terceiro, também paga esse terceiro, paga a perua para passar lá em outro horário, no final do seu expediente, no final do seu trabalho. Então fica muito custoso e tem muita gente que deixa de colocar a criança na creche exatamente por causa disso. Por isso que não dá para a gente dizer, dessas milhares que precisam, vão diminuir de cara 3 mil. Não, porque vão chegar pessoas novas. Agora, eu não tirei isso da minha cabeça, né? Eu sou da Comissão de Educação e aí automaticamente a gente semanalmente vai visitando as creches, as escolas, os CELs, e a gente vai conversando com os pais e mães, quais são as reais necessidades. E aí foi onde a gente começou a trabalhar esse tema, fiz as audiências públicas, tem me chamado a atenção o posicionamento de alguns partidos sendo radicalmente contrários a isso. Qual a alegação? Dizendo que isso teria que ser da assistência social, ou que daqui a pouco vai virar um hotelzinho. Agora, o problema é real, o problema é agora. Eu até concordo que quando você fala em termos do discurso, né, poderia ser por uma assistência social, em partes. Em outras partes não, porque você pega uma criança de 0 a 3 anos e 11 meses, o que ela tem na creche? Ela tem o horário do sono, ela tem o horário da comida, ela tem estímulo, né? Ela aprende através de estímulos. Então não é uma escola também. Então por que não a gente já pegar alguma coisa que é mais simples, fazer o caminho mais simples? É isso que eu proponho no mandato. Quando o senhor fala da assistência social, que essa iniciativa deveria partir do Executivo? Não. Social, seja do Executivo, seja do Legislativo, porque eles entendem que no discurso, como você vai dar uma assistência a essa família, então seria... Mas aí qual é o problema? Vai criar um novo equipamento para assistência social, até criar esse novo equipamento, essa nova legislação, até fazer isso, as crianças já deixaram de ter esse acompanhamento, essa vaga. Os pais e as mães deixaram de trabalhar e de estudar. Então, só para concluir, para a gente pegar o caminho mais simples, poxa, vamos pegar então já as conveniadas e as diretas, que já têm os seus horários, e vamos colocar outros turnos. Simples assim. Qual agora vai ter geração... Na verdade, assim, nós fizemos um autorizativo e a gente colocou os limites, porque isso vai em cima de demanda. Ninguém pode ficar mais do que 10 horas numa creche, por exemplo, para não ter o risco de alguns que discursam, a mãe vai para a balada e vai deixar a criança lá. Primeiro que ela seria extremamente irresponsável, né? E a creche em si, hoje, se você falta 2 vezes por semana, em 3 semanas você perde a vaga. Porque é muita gente precisando, né? E aí, a diretoria regional de ensino vê o seguinte, esse aqui não é constante, então não tem tanta necessidade, vamos colocar outro que tem necessidade. Nós temos casos que acontecem, por exemplo, no Rio de Janeiro, em Botucatu, em outras regiões que trabalham até às 10 ou até às 11, que aí você tem horário comercial, tudo isso está previsto, então os limites é o que a Câmara pode criar. Então a gente abriu essa opção e criou esses limites também para proteger as crianças. Certamente haveria um custo aí para a prefeitura, pelo menos com recursos humanos, para ter pessoal, enfim. Isso. O seu projeto leva em consideração isso, aponta de onde viriam as receitas? Sim, na verdade é a receita do próprio orçamento da educação. Né? A gente estaria abrindo mais vagas de emprego, e aí no começo os próprios professores imaginavam o seguinte, bom, então ele não sabe que a gente entra às 7 e vamos até 11 horas ou até 10 horas. É óbvio que a gente tem uma legislação trabalhista e em cima disso a gente está abrindo novas vagas de emprego, inclusive nesse caso a gente deixou bem claro da necessidade de ter um serviço de segurança, né? Porque a gente vai estar num horário mais escuro, mais vazio, né, sendo mais sujeito a problemas de ordem de segurança. Agora, os valores em si, tudo isso em cima de um levantamento e, na verdade, é mais um turno, sendo que a gente pode explicitar melhor para o ouvinte da Rádio Trianon, mas vai atender muita gente. É uma demanda real, é fato na sociedade. Quando você pergunta aí nas redes sociais, até aqui mesmo no programa, eu tenho certeza que tem gente ouvindo e dizendo, é verdade, eu tenho essa necessidade. A gente se orgulha tanto de falar para os parentes que vêm de fora que, olha, São Paulo a gente faz qualquer coisa 24 horas por dia. Para nossa cidade funcionar, tem gente trabalhando. Essas pessoas têm filhos, têm filhas, têm família, e por que não elas ficam sem esse direito de ter a creche? Muito bem, seguindo com o próximo tema do programa Gente que Fala,
Mesmo após a atuação do Banco Central, que fez o dólar cair um pouco no final de semana passada, a moeda americana abriu a semana em alta e analistas creem que ela chegue a R$ 4,40 em pouco tempo. O governo já alertou que é bom se acostumar com isso e o ministro Paulo Guedes afirmou que o dólar alto é bom para todos. Será? A única certeza é que esse índice terá impacto na vida de todos e para alguns de maneira positiva e para outros de maneira negativa. Só para atualizar aqui, o dólar neste momento sendo comercializado a R$ 4,35. Reinaldo, o dólar alto, ele é bom para alguns e ruim para outros, mas o dólar baixo vice-versa. E aí? Vamos pensar um pouquinho que todo mundo pensa em dólar, pensa assim, eu não tenho viagem agora, não tem problema comigo, né? Eu vou fazer uma viagem internacional, vou passear, tudo de férias. Para aquelas empresas que exportam, isso é sensacional, porque vamos ter mais reais no bolso, significa aumento da lucratividade delas. Mas a grande massa brasileira está no problema na base. Aquele pãozinho francês que a gente come lá da padaria todo dia, aquele produto que faz o pãozinho é trigo, não é? Trigo é importado, não é? Sim. Então nós vamos ter um problema mais crônico ainda do que imaginemos. Na verdade, nós estamos olhando para dentro de uma situação pensando em viagem, mas na verdade todos os produtos que estão hoje na base do consumo brasileiro e serviços e commodities têm relação direta com o dólar. Todos os nossos preços, então eu falo assim, né? Esses aumentos de valores do dólar, essa alta, ela vai esticar sim, ela vai subir toda uma pressão de preços, então nós teremos na cesta básica um aumento direto para o trabalhador. Não tem como fugir disso. E é o efeito elástico, né? Porque você pega esses preços, ele vai subir, porque a commodity, então ele gira muito rápido, então ele vai subir. Só que quando voltar o dólar ou a descer um pouquinho mais, ele não volta no mesmo valor. Então, o custo de vida do brasileiro vai subir mais uma vez, como vem subindo ao longo dos anos. Hoje nós temos uma inflação que praticamente o governo coloca que é 3%, 4%, né, doutor? Sim. Só que é uma inverdade, porque os nossos aumentos de custos, com certeza, né, Diego, subiram de 15% a 20% em todos os últimos anos. Então, essa conta não fecha. Isso significa que o dólar mais alto pressupõe inflação? Com certeza. Com certeza, ela vai pressionar aumentos de preços, consequentemente isso vai descapitalizar mais o brasileiro. Nós temos 64 milhões de brasileiros inadimplentes, que estão com o nome sujo, já não pagam mais as suas contas. Isso com essa pressão de desequilíbrio entre o que a gente acha que é um dissídio justo, de 2%, 3%, 4%, que os brasileiros que nosso CLT hoje trabalha. Aliás, funcionário público já não recebe isso há muito tempo também. Então nós temos aí um problema sério, já ocasionado pelo desequilíbrio entre o que é de verdade, o que a gente tem de inflação. Você tem uma inflação na sua casa, Diego, muito maior do que aquela que o governo declara. E essa conta não fecha. Se pegar 5 anos, nós temos 70%, 80% de aumento em todos os preços de consumo, produtos e serviços, enquanto que os dissídios não passaram de 20%. Essa conta não fecha, significa dólar alto, elástico, a hora que voltar, não volta no mesmo preço, nós temos um problema crônico no Brasil. Dólar alto e isso impactando, por exemplo, a questão do pão francês, é o pão nosso de cada dia, um único item. Pão de cada dia. Não é? E gerando inflação. Tem a cerveja. A cerveja também. Não, peraí, nós estamos... carnaval, não é? Carnaval? Vai subir todos os custos de bebidas nesse país. Então, aqui. Parece que o desenho é esse mesmo, o cenário é esse mesmo. Dólar alto, gerando inflação, a taxa Selic caiu para 4,25, e assim ficará a expectativa até o final deste ano, mas o que se fala para o ano que vem é de subir novamente a 6%. Vai voltar a 6,5%. É justamente por conta da inflação. Com certeza. Nós existirá uma tendência natural dos 4,25%, mas ela, até o final do ano, ela começa a subida novamente, vai acontecer isso. Agora, é óbvio que a gente tem que olhar para isso com o cenário do seguinte: o que eu faço? Eu paro de investir porque agora é 4,25, ou eu tenho mais facilidade para financiar uma casa própria? Isso tudo vai acontecer, os financiamentos sim. Mas e quem financiou a 14,25 uma Selic, quando estávamos com juros
totalmente fora de uma realidade. Renegociar, né? Tem totalmente possibilidade, Tem? lógico, eu falo nesse meu livro que está aí do seu lado. Nome sujo pode ser a solução. Lá tem portabilidade, você pode fazer uma portabilidade de todas as suas dívidas. Lembra você da Trianon, é o seguinte, se você tem financiamentos que fez de casa própria nos últimos 10 anos, você tem a grande chance de diminuir essa dívida em 20% a 30% se você buscar pela portabilidade dessa dívida. Doutor Wagner da Costa, o dólar alto é bom para o senhor ou é ruim? Olha, eu quero aqui deixar uma colocação e parabenizar o Reinaldo pela explicação que ele deu. Pela didática, né? Pela didática, que essa didática deveria ter sido dada pelo nosso ministro Guedes, porque ele envolveu empregada doméstica, fazer uma colocação chula, né? Isso nos deixa triste, porque isso mostra a incompetência. Porque no governo nós precisamos de pessoas como o Reinaldo para dar uma explicação para a população, uma explicação dessa forma, uma explicação simples, né? O que pode acarretar, o que não pode. Mas parece que ou eles querem esconder o que está acontecendo, ou não é possível. Porque, parabéns, Reinaldo, isso aqui elevou o nível do nosso programa lá em cima, lá no alto. Obrigado, doutor. Obrigado. Vereador. Seu Bom, olhar. primeiro que eu quero esse livro, né? A gente vai falar eu dele acho aqui, que ó. todo mundo quer esse livro. O nome sujo pode ser a solução. Esse é muito legal. Realmente a gente teve uma infelicidade do ministro, e aí eu faço uma crítica. Acho que o modelo atual não só não vou fazer ao modelo econômico, mas o modelo de comunicação. Eu acho que se tem uma coisa que falta nesse governo federal é o papel daquele que responde pelo presidente, é o porta-voz do presidente. Eu acho que está todo mundo se comunicando e, claro, a gente sabe que os grandes mercados vivem de especulação. E aí cada um fala uma coisa, eu fico imaginando quem trabalha numa mesa de investimentos. E os clientes ficam ligando, olha, mas o ministro falou isso, mas o outro falou aquilo, olha, agora saiu um negócio do Supremo. Ah, mas o Bolsonaro na porta da casa dele falou tal coisa. Imagina a oscilação que isso não dá nesse mercado de especulação. Então eu acho muito ruim, falta realmente alguém que fale e fale aquilo que precisa ser falado, né? Quando o ministro vem e fala, olha, tem empregada doméstica indo 2 vezes por ano para Disney, ele devia cuidar um pouco mais daquilo que ele tem para fazer do que cuidar da vida e da preferência das pessoas, sejam elas quem forem, porque exatamente, a gente tem pessoas que pensam e olham, por exemplo, eu estou falando aqui, minha mulher deve estar ouvindo e falando, não, mas eu gosto de viajar, então estou lascada, mas eu já estou pensando já no pão. Né? Pelo que ele falou, poxa, o pão vai ficar mais caro. Eu não bebo cerveja, mas outras coisas vão ficar mais caras. Todas as embalagens de todos os supermercados, se olhar no supermercado, todos os produtos tem insumos, tem matéria-prima, tudo. Exatamente. Então, a pressão, o próprio combustível, a pressão dólar é exato, mundo, né? E aí qual o ponto de equilíbrio? Eu acho que faltou isso ao ministro colocar esse ponto de equilíbrio, dizendo o seguinte, olha, é bom ter o dólar alto até aqui por causa disso e é ruim por causa disso. Simples assim. O Diego faz investimentos tecnológicos, né? Nas suas plataformas, na internet, tem também aí o insumo do dólar, né? Subiu tudo. Sabe o que mais sobe que eu vejo? É a escola dos meus filhos. Meu Deus, cada ano que vira é um susto que a gente tem no coração, né? Muito mais do que a inflação. Mas além de todos os problemas, eu não gosto de ter o dólar alto, eu prefiro o dólar mais baixo. É a vergonha de ter uma moeda tão defasada. Eu não sei vocês, mas eu me sinto feliz, eu me sinto bem. Fico imaginando a gente com aqueles carrinhos, igual mostra aquelas fotos da Venezuela, o cara levando um carrinho de dinheiro. Não dá. Nós precisamos olhar para a educação cada vez mais. Acho que o tema principal aqui foi a educação, e principalmente de obras que não estão sendo concluídas. Mas olhando para dentro do cenário da educação financeira, ela é comportamento, ela é hábito, ela é atitude, né? E muito diferente do aspecto do investimento, que é onde você ganha 4,25, 5, 6. Ah, não, tem gente pagando 10. É especulação, você vai quebrar, você vai perder esse dinheiro. Então, vamos pensar na educação. A educação financeira leva uma pessoa hoje, esta empregada que ele falou, ela pode e deve viajar sim, porque hoje ela pode guardar, se ela estiver educada financeiramente, 1/3 do valor que ela ganha. Agora, é preciso exercer atitudes corretas e comportamentos corretos de educação financeira. Eu tenho livros desde criança de maternal
até o PhD. Então, são mais de 100 obras hoje em educação financeira nas escolas. Se a gente acerta isso, e hoje as empregadas não necessariamente são analfabetas, muito pelo contrário, elas assistem, elas estão no celular igual o meu, igual o seu, igual o nosso. Então, elas são tanto quanto informadas como qualquer outra pessoa. Então, esse negócio de falar que pessoas que ganham menos não podem fazer mais, isso não existe. Ô, Reinaldo, quanto está pagando a caderneta de poupança considerando 3% ao ano. 3% ao ano, né? Os depósitos posteriores a 2012. Né? 3% ao ano. Se você pensar... É o fundo de garantia, né? Mas o fundo de garantia hoje é um dos melhores investimentos. Olha que louco, né? Viramos uma coisa totalmente ao contrário. O fundo de garantia agora paga 100% do investimento. Significa, então, que nós temos fundo de garantia que não deveríamos resgatar. Inverteu tudo. Deixar lá. Paga 70%, deixar lá. Ele está pagando quase 5%, 6%. Eu preciso ler esse livro mesmo. Não, a gente está totalmente Juliette, a gente está de ponta cabeça. Então, a gente precisa levar rapidamente. E aí a Base Nacional Comum Curricular traz a educação financeira agora como tema transversal. E eu tenho o prazer de várias prefeituras e vários lugares, nós temos a educação financeira já inserida na base para capacitar o professor, que o problema maior agora é capacitar o professor. Quem ensina educação financeira que não pratica? Então a gente precisa ensinar o professor. Por isso hoje já existe pós, mestrado, doutorado em educação financeira. Eu sou pós-doctor nessa área, por isso que eu estou aqui tranquilamente munido aqui com pessoas ilustres como doutor. Não, mas isso aí foi uma ofensa aos pobres, viu? Falar das empregadas domésticas, além de ofendê-las pessoalmente, é atacar toda a pobreza que nós estamos... Isso foi aquela infelicidade quando aquele jornalista falou lá dos garis, lembra? Infelizmente, falou dos garis, aí vai representar a classe trabalhadora, lembra disso? Que ele foi expulso daquela TV lá, não sei o quê? É mais ou menos isso. Infelicidade total. Ele não estava assessorado, eu acredito. Mas a educação é importantíssima. E nós temos um ministro aí que não responde à educação. Entende? Então, realmente, e hoje eu vi o Bolsonaro falar daquela jornalista, Priscila, lá da Folha, e ele começou a comentar, e depois ele fala assim, ela queria dar o furo para ele. Pô, mas uma colocação assim, pejorativa. Quer dizer, ele começa a falar uma coisa, ele não termina, parece que falta redação, falta entendimento, acho que ele não sabe... Falta um porta-voz. Não. É isso aí. Mas precisa pessoas inteligentes, todo governo que tiver pessoas inteligentes, ele vai para frente. Você vê, eu não quero dizer voltar atrás, o Fernando Henrique foi uma pessoa que não envergonhava o país em lugar nenhum, uma pessoa culta, e realmente precisa de pessoas cultas ao lado, não pegar pessoas que... A educação é muito importante mesmo. A educação financeira, a educação... em todos os sentidos. Porque a educação combate o crime. É isso. Pessoal, vamos seguir. Falar um pouquinho aqui de entretenimento. Sucesso na internet, o desenho infantil Giramille estreia o seu primeiro musical no dia 14 de março no Teatro Doutor Botica, no Shopping Metrô Tatuapé. Didático e educativo, o desenho apresenta, através de seus vídeos musicais, uma maneira mágica e divertida de aprendizado infantil, incentivando o brincar, cantar, dançar e a musicalidade infantil, além de reforçar o respeito à natureza e ao meio ambiente. Então agora vai para os palcos, é isso, Diego Navarro, o seu desenho infantil da internet? Graças a Deus. Antes de você começar a explicar, então no dia 14 estreia, e aqui a gente vai fazer o seguinte a partir de agora. Você tem um par de ingressos? Um par de ingressos para assistir no dia 26 de março. Dia 26 de março. No Teatro Doutor Então, Botica. as pessoas que ligarem, os telefones 3289-3580 e 5052-5555, durante a fala aqui do Diego, vão participar do sorteio desse par de ingressos. Mais tarde a gente fala quem foi o vencedor. Ótimo. Mauro, muito bom a gente conseguir, né? Nós conseguimos sair do mundo virtual e levar isso para a realidade. O que eu queria enfatizar aqui é que em nenhum momento a Giramille pegou lei de incentivo. A lei existe, pessoas que pegam, pessoas que não pegam. Não me agrada, não quero pegar. Então é tudo nós mesmos que estamos bancando. E demorou um pouco para a gente chegar no nível que a gente quer, porque a gente quis fazer realmente uma mega produção. Não quis fazer só mais um teatro. Quis levar diferenciais para esse teatro em todos os pontos, elevando a qualidade.
Então, quando a gente fala em qualidade, a gente colocou todos os personagens da Giramilli, está falando de 8 personagens, sem falar os coadjuvantes. Vai dar mais ou menos uns 12, 13 personagens. Todos eles com fantasias reais. É caro, é muito caro. Cada fantasia gira aí para mais de 10, 12 mil reais. Então, depois a gente fez o palco. O palco foi uma mega infraestrutura, tanto de iluminação quanto som. A casa da Giramilli em si, a gente tirou ela, fizemos ela real. Então hoje a casa da Giramilli está no palco, ela tem 4 metros de altura. Fizemos todo o cenário voltado para o cenário africano. Então ciclorama, árvores gigantescas também, bem próximo da realidade. Então a gente conseguiu levar a excelência. E falando do conteúdo, nesse momento, graças a Deus, a Giramilli virou uma página importante, que já estava nos nossos projetos, de ter músicas autorais. Então, as nossas músicas autorais, estamos fechando uma parceria com algumas rádios de São Paulo, elas vão estar estreando também nesse cenário. E a excelência das músicas, o público que vai falar. Mas a gente pegou os melhores maestros para subir, com orquestras. Então, você vê, nossa, mas isso é brasileiro mesmo? Você acha que isso não é? E é brasileiro. Graças a Deus, tenho orgulho de ser brasileiro, ter nascido em São Paulo, amo o nosso país, amo minha cidade. E sim, conseguimos levar para a realidade. Mas tem mais diferenças no musical. Pô, musical todo mundo faz. Vai lá cantar música, todo mundo se diverte e acabou. Não, tem que ter algum momento. A criança tem que entrar no show da Giramilli e sair de lá com alguma coisa extra. Eu aprendi alguma coisa. Esse é o nosso diferencial. Então, nosso show é bem animado, mas tem um momento que entra a escola da Giramilli. E naquela escolinha, alguma coisa ela vai aprender. Eu não vou falar tudo, senão vai perder. Mas spoiler, né? É spoiler. Mas tem a escolinha, ela aprende alguma coisa ali sobre o que ela já viu no teatro. Então ela vai aprender alguma coisa simples e sai e volta a ter um musical. É diferente. Ô Diego, só para quem não conhece ainda a Giramilli, você já esteve aqui no programa falando a respeito da girafinha, como é que ela surge, bem objetivamente. Um resumão? Ela surgiu na internet, um aplicativo. Sim. Ela tem um aplicativo dela que está em reforma, nós estamos já no YouTube, YouTube Kids, estamos no NextNow, TV Vivo, TV Claro, estamos em diversas emissoras abertas ao redor do país. Enfim, é bem fácil achar. Tem a TV Brasil, Rede Brasil de TV, várias emissoras passam gratuitamente os nossos desenhos animados. E é fácil achar a gente também no Instagram. Estamos lá com quase 600 mil seguidores. Aliás, Mauro, aqui meu convite para todo mundo. Se tudo der certo, e acredito que sim, em até julho a gente completa 1 milhão de seguidores no Instagram. E aí a gente vai fazer um teatro ao vivo aqui na Avenida Paulista, gratuito para todo mundo. Então fica aí o meu comprometimento com vocês. E para falar... A gente riu da outra vez, vamos rir de novo. A Giramilli foi inspirada na sua mulher? Sim, foi. Não tem vergonha de falar. Na verdade, eu sou contra bullying. A minha esposa, ela é alta, mais alta do que eu. Ela tem 1,80 m quase. E ela teve apelido de girafa, né? Quando eu era criança, girafa. Ela chama-se Tamile. O nome dela também é um pouco diferente. Tamile? Então pegar girafa, Giramilli. Então a gente pegou um bullying, fez uma coisa legal. Foi quando surgiu a Giramilli há quase 2 anos atrás. Mas é isso daí, vamos fazer agora esse ingresso, esse sorteio. E também, Mauro, vale a pena dizer, lá no nosso Instagram, sempre eu faço um sorteio para as mamães, né? A gente sabe que o nosso país, infelizmente, fica a desejar muitas coisas. Então, todo mês a gente faz um sorteio. Tá rolando agora o sorteio de um berço, do Grão de Gente. Então, todo mês a gente faz um sorteio. O ano passado fizemos de um carro 0 km com o Lucas Luco, que aliás vai ter o show agora do Lucas Luco, né, para comemorar a inauguração da casa da Giramilli, mas todo mês a gente faz um sorteio mais simples, de um carrinho de bebê, de um berço e etc e tal. E hoje aqui vamos fazer desse parque de ingresso para as pessoas irem. E o Dr. Wagner da Costa está empolgado. Não, sim, porque o problema do teatro deveria ter no nosso ensino essa situação, porque ele desenvolve a criança, ele desbloqueia a criança. É muito importante. Eu vi uma professora no primário ensinando as crianças e contaram a história do Chapeuzinho Vermelho. Depois falou para cada aluno: agora vocês vão fazer a história de vocês vão inventar uma história igual essa. E no seu, quer dizer, vai desenvolvendo e tira aquele bloqueio que a criança tem às vezes, né? O teatro é muito importante porque desenvolve o ensino, tudo. É muito importante e deveria ter no nosso currículo de aprendizado, principalmente das crianças de 1º grau, essas coisas, ou até 2º, uma matéria voltada para o teatro. Concordo. Qual a idade, hein?
A Giramille está voltada para o cenário de 0 a 4 anos, até 5 chega. Mas se tem um irmãozinho mais velho, de 6, 7 anos, ele também vai se divertir. Com porque certeza. o show ele é bem dinâmico. Para alfabetizar, Pra tudo. Aqui é sempre a faixa dos 50 também. Papai e mamãe são sempre bem-vindos, sempre, sempre, sempre. Sabe uma coisa legal que eu fiz na Giramille, eu faço e eu brigo sempre, as pessoas muitas vezes não me entendem o porquê. Não é que eu não gosto de ganhar dinheiro. Todo mundo gosta de ganhar dinheiro. Todo mundo precisa ganhar dinheiro. Esse é o ponto final. Mas eu enxergo o teatro quase como uma ação social. O teatro, às vezes, para mim, dá prejuízo. Eu ponho meus teatros para vender por R$15 para professores. R$15. Tem a inteira, é 40. A meia é 20, 25, depende do teatro. A gente está falando de 200, 250 pessoas. Isso não paga conta. Não paga conta, mas eu prefiro assim, não tem problema. Eu prefiro deixar um acesso para todo mundo poder assistir e crescer. Eu quero brigar e eu brigo para a educação brasileira. Tem que melhorar em todos os sentidos. Então ele é barato sim e vai continuar sendo. Bom, daqui a pouquinho o Pedro Schiavon está lá atendendo os telefonemas, vai trazer o nome do ganhador deste par de ingressos para a estreia. Para o dia 26, a estreia no dia 14 de março. Dia 26. Do desenho infantil Giramille, no Teatro Dr. Butica, no Teatro Metrô Tatuapé. E a estreia no dia 14 e no dia 26 o ganhador vai poder assistir. Passando aqui para o próximo tema, a partir deste ano o ensino de educação financeira nas escolas brasileiras passará a ser obrigatório da educação infantil ao ensino médio. De acordo com o MEC, a aula ajudará as crianças a desenvolverem uma visão de planejamento a longo prazo, incluindo planos para aposentadoria, investimentos e de consumo responsável, além de ajudar a criança a desenvolver responsabilidade com o que é dela e com o que é do outro, além da compreensão de como funciona a economia do país. Está empolgado, Reinaldo, com isso? Muito. Eu participei diretamente de audiências públicas em Brasília, na Câmara de Deputados, em 2016, quando, junto ao MEC, estou ainda como presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros, quando nós tivemos uma abordagem junto ao MEC e falamos da importância da educação financeira, mas não como tema de matemática, ciência, história, geografia, não, mas um tema transversal, um tema que entrasse em todos os tipos de linha de conhecimento. E foi assim que nós entramos com o comportamento, com os hábitos e com uma disciplina extremamente interativa com todas as outras. Então é um trabalho de muitos anos e hoje é uma realidade na Base Nacional Comum Curricular, como eu já falei, que passa a partir de 2020 todas as escolas públicas, privadas terem o tema educação financeira. E eu tenho o prazer de ter aí esse protagonismo desde 12 anos que eu já estou nessa missão. Para mim é uma missão. Hoje eu tenho aí mais de uma centena de obras sobre esse tema de maternal ao ensino médio. Isso nos ajuda muito a levar aí um novo alento, viu, doutor? Uma nova esperança para uma saudável população, financeiramente falando, saudável e sustentável financeiramente. Agora, você falava do seu livro, Nome Sujo Pode Ser a Solução, está aqui nas minhas mãos. Aí no pezinho aqui da capa diz, quem não tem dívida que atire a primeira pedra. Tem muita vidraça quebrada por aí, não? Todo empresário tem, não é possível. Se você tem um cartão de crédito, você que é ouvinte aqui do nosso Uma programa... coisa é ser inadimplente, né? Com certeza, você tendo dívida, você tem um cartão, quem tem cartão tem dívida. Aliás, a sua conta de energia elétrica, se você falar, não tenho cartão, não uso. Peraí, a sua conta de energia elétrica, quando ela vem para você, ela transforma-se numa fatura, passou ali a ser uma dívida. Na verdade, todos nós brasileiros temos dívidas. O problema não estão nas dívidas, os problemas estão na capacidade de pagamento dos compromissos que a gente assume. E o Brasil soltou muito crédito fácil, sem educar a população. Consequência disso, hoje, mais de metade dos brasileiros não consegue pagar suas contas mais. Isso é crítico e essa conta aumenta a cada dia, porque em 2012 nós tínhamos 50 milhões de inadimplentes, hoje nós temos 64. Nossa. Então nós temos aí um processo crescente, o ano passado era 60 milhões, isso vem somatizando e esse problema é calamidade pública. Ou a gente entra de verdade na família e educa essa família, coloca ela nos trilhos,
ou dificilmente nós teremos um país saudável nos próximos anos. É mais ou menos assim, nós estamos indo para a miséria financeira, colapso financeiro, ele está decretado já. Se a gente não entrar rapidamente nas famílias e fazer uma correção, por isso que eu falei que nome sujo pode ser a solução, porque quando você está no fundo do poço é onde você percebe que você precisa começar de novo. É mais ou menos aquela pessoa que recebe o primeiro salário, ela não sabe o que fazer. Se a gente ensinar ela agora a isolar a dívida e começar uma forma diferente de fazer, isso dá resultado. E as máquinas hoje que dão crédito, né? Você fala com as Tá aqui, máquinas ó. para obter. Tá aqui, ó. Num clique eu posso estar com a dívida. Então, Eu não preciso como é que uma mais. máquina pode avaliar? Então a gente tem hoje a grande chance, doutor. E outra coisa, cheque especial, cartão, isso aí é com juros absurdos e coloca à disposição da pessoa sem critério nenhum. Vou pedir aqui para o Gilberto nos colocar lá em frente ao Bruno para a gente fazer um trabalho sério na prefeitura. Vou te de São levar, na Paulo. verdade, vou te convidar já aqui no ar para fazer uma explanação na nossa comissão de educação. Será uma honra. Lá pra mim, a gente uma honra. tem 3 professores, né, que são vereadores. Nós somos em 7 e dá pra gente fazer uma apresentação, sim. E nós temos metodologia para isso. Ótimo. Pessoal, olha, eu já vou para as perguntas do público. Antes disso, Diego, saiu o nome da ganhadora Opa, deixa eu anotar do aqui. par de ingressos para assistir o desenho Giramille no dia 26 de março no Teatro Shopping Metrô Tatuapé. Alessandra Bergossi, Alessandra Bergossi, do parabéns. bairro de Belém, na zona leste aqui da capital, é a ganhadora né? então desse par de Pertinho. ingressos. Bom, a Alessandra tem que passar na Rua Casa do Ator número 200, na Vila Olímpia, para pegar esse par de ingressos, Horário que é a comercial. Casa Giramille lá, é isso? Exatamente, horário comercial, passa lá. Depois do carnaval, né? É a hora que a gente volta lá, que a gente está em... Estamos terminando alguns ajustes para a inauguração da Casa da Giramille. Ela vai ser privilegiada. Vai hein? ser privilegiada, vai ser uma das Puxa primeiras vida, a né? conhecer a Casa da Giramille. Que lindo isso, hein? E pega lá o Parabéns. ingresso com a gente. Então é isso aí, Alessandra. Olha, dia 26 de março, se tem algum compromisso, pode riscar aí da sua agenda, porque agora você vai assistir Giramille lá no Teatro Shopping Metrô Tatuapé. Então, Rua Casa do Ator 200, você buscar o par de ingressos. Então vamos aqui para as perguntas. Vereador Gilberto Nascimento. A Carla da Moca pergunta a sua opinião. Além da valorização salarial, o que poderia ser feito para os professores serem mais respeitados, tanto dentro quanto fora da sala? Bom, primeiro que a gente tem que mudar a visão, né? E aí eu vou um pouco além. Eu tenho um projeto de valorização, na verdade, que responsabiliza os pais daqueles alunos que acabam depredando ou causando algum problema na escola. Ou seja, tem que doer no bolso. Né? Eu sei porque na escola você chama o pai, chama a mãe, não vem. Mas se a gente criar um caminho que vai doer no bolso dela, ou seja, no recebimento do programa do Viva Leite, de uma cesta básica, que fala, ó, vai ser suspenso enquanto você não vier aqui. Então talvez a forma da gente fazer, e aí é um projeto para proteger os professores. A gente sabe que mais de 70% dos professores do estado já foram agredidos fisicamente. Mais de 70% é um número absurdo. Lamentável. Reinaldo, bem rapidinho, Marcos de Pinheiros pergunta: as pessoas físicas ou jurídicas que contraíram dívidas em dólar já podem começar a se esperar? Não, fica tranquilo, respira, respira. Conta até 10. Conta até 10. Essa situação não vai se perdurar, a gente tende aí a ter uma retração do dólar. É importante você buscar alternativas, né? Buscar outros tipos de crédito que não são atrelados a ele e buscar por uma portabilidade. Fique tranquilo. Eu recomendo o canal Dinheiro à Vista, tem lá, a gente responde gratuitamente, é um canal de YouTube muito bacana. Temos 600 mil pessoas, mas temos 150 mil pessoas lá. Muita coisa. E temos o prazer de responder todas as questões lá do canal Dinheiro à Vista. Pode entrar lá que será muito bem-vindo. Doutor Wagner, Patrícia de Perdizes pergunta bem rapidinho, em que medida os governantes em seus mandatos podem ser acionados pela Justiça pela paralisação de obras públicas? Olha, existe ação popular. Pode entrar com uma ação popular. O Ministério Público poderia entrar com ação civil pública, associações também podem entrar com ação civil pública, mas ação popular, porque todo dano que é causado ao patrimônio, ao erário público, cabe ação popular, sim. E realmente o morador fotografa, pega e faz uma boa demonstração daquilo, realmente é
é o que o vereador colocou aqui, uma situação que também aquela história, a pessoa faz a concorrência, ela pega para pegar a concorrência, pega por um valor menor, depois ele não tem condições de suportar aquela obra, então causa isso. Agora, a ação popular, o governante, a pessoa que causou prejuízo vai responder. E a ação popular, ela pega o patrimônio da pessoa, viu? Vai buscar lá para ressarcir o erário público. Diego, de Santos, o Jair de Santos, pergunta a sua avaliação sobre o atual nível educacional dos cartoons e desenhos americanos e japoneses. Bem rapidinho. Péssimo, horrível, horroroso, decadente, vergonhoso. Foi um dos motivos que me motivaram a fazer um conteúdo de melhor qualidade, não só no sentido musical ou de animação, nas qualidades disso, mas também no conteúdo educacional. É muito ruim. São poucas coisas que eu deixo minha filha assistir na internet e eu instruo. Coloca sempre sua filha, pelo menos, para assistir pelo aplicativo do YouTube Kids. E não no YouTube. YouTube Kids já é filtrado pelo próprio YouTube, conteúdos de melhor relevância, né, educacional, vão para lá. Se não for uma coisa muito legal, não vão. Palavra final bem rapidinho, seus canais. Canal Instagram, Giramille com 2S, YouTube também Giramille com 2Ls. Reinaldo, palavra final bem rapidinho, seus canais. Canal Dinheiro à Vista do YouTube, que é um trabalho forte aí que a gente vem fazendo, e a DSOP Educação Financeira, www.dsop.com.br, lá se sobre educação financeira. Aliás, já que você citou a sigla, DSOP significa diagnosticar, sonhar, ouçar e poupar. Aprendeu rápido, né? Aprendeu rápido. É uma metodologia comportamental, transforma vidas. Doutor Wagner da Costa, bem rapidinho. Bom, eu mais uma vez quero agradecer aqui, a estar aqui na presença de todos aqui, que me parece que foi muito proveitosa essa discussão aqui, né? E realmente quero agradecer a todos aqui e também aos nossos queridos ouvintes. Vereador Gilberto Nascimento. Bom, agradecer, é um prazer estar aqui, conhecer tantas pessoas ilustres assim, que abriram nossa mente, não só a minha, mas todos os ouvintes da Rádio Trianon. Agradecer a equipe e também deixar à disposição vereador Gilberto Nascimento, só procurar no Google aí que sai lá, vereador Gilberto Nascimento. Muito obrigado pela presença de todos, em nome da equipe do programa Gente que Fala, vereador Gilberto Nascimento Júnior, o empreendedor cultural Diego Navarro, advogado Dr. Wagner da Costa, escritor e educador Reinaldo Domingos. Na mesa de som, o Fabiano Souza, na gerência técnica da Rádio Trianon, Sérgio Souza, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção do programa, a Zenilda Salvato, o jornalista Fausto Camunha é o diretor-geral, e do outro lado, do Gente que Fala, você ouvinte, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência, fique na sequência com o programa Integrando, apresentado por Roseli Camas. Tchau, até amanhã.